noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Menorar Online. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Peço que compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis para que você possa ser um proclamador do Evangelho e proclamar as boas novas através dos meios digitais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, visitando cada coração, cada vida, Pai, que está conectado a esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor visite, Pai, poderosamente, Pai, e que a partir dessa palavra, Pai, isso possa trazer luz para aqueles que necessitam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, na palavra de hoje, vamos ler Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos... pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nessa mensagem, nós podemos ver que nós temos que estar junto às águas do Senhor. Nós temos que estar plantados junto a essas águas. Nós temos que criar nossas raízes nessas águas. E durante esse período que eu estava estudando, buscando uma palavra do Senhor, Deus me deu uma direção de pesquisar algumas árvores que normalmente são típicas de nascer ao lado do ribeiro de águas, né? De ribeiro de águas. E uma dessas árvores é a figueira. E a figueira, na verdade, tem vários tipos de figueira, né? Mas essa que eu vou falar é a Ficus cestrifolia, que é uma árvore que ela é plantada junto ao ribeiro. E uma das suas características é que ela é uma árvore com raízes profundas e seus frutos servem para os outros animais. E ela dá, como as outras árvores, ela dá sinais das próximas estações. Então, é uma árvore realmente muito interessante da gente entender como que Deus fez isso, porque o nosso Deus Criador, ele é um Deus muito inteligente, né? Então, ele sabe muito bem o que ele faz e tudo tem um motivo, e tudo tem um propósito. E essa árvore em específico, a gente pode encontrar até no Brasil, aqui mesmo, e ela é uma árvore muito importante para a floresta tropical, pois os animais, né, diversos animais se alimentam do fruto dela. E algo que eu achei interessante falar, que é sobre as raízes dela. A gente se pergunta, né, por que uma árvore teria uma raiz tão profunda assim? E o interessante é a gente pensar que essa árvore ela pode chegar até a 15 metros de altura. Então, quer dizer que para essa árvore crescer, ela precisa estar muito bem fundamentada. E por que seria importante nós falarmos disso hoje, no Menorar Online? Não estou falando sobre árvores aqui, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a palavra do Senhor. Porque de árvore, de planta, eu não entendo muito bem. Porque lá em casa tem algumas plantas lá. Tanto não sei se minha avó tá online aí, mas minha avó sempre me ajuda a plantar. E eu esqueço de colocar água. E na maioria das vezes elas morrem. Então eu não entendo muito bem de planta, nem nada assim. Mas eu acho legal conhecer, legal aprender. Mas por que seria importante a gente falar sobre isso aqui no Menorar Online? Porque a palavra do Senhor nos diz como viver. E em Salmos 1, está falando como filhos devem viver. Como devemos ser como essa árvore, que ela é nutrida pelas águas do ribeiro. E nós devemos ser nutridos pelo Senhor. Devemos estar firmados no Senhor. Então, por isso que é importante a gente ver que Salmos 1, ele traz um passo a passo de como devem agir os filhos de Deus. Como os filhos de Deus devem viver. Então, a gente vê diversas orientações aqui, por mais que o capítulo seja pequeno, a gente vê diversas orientações de como nós, filhos de Deus, devemos viver uma vida plena em Cristo. Então, assim como Jesus fala no Sermão do Monte, o Salmos 1 também nos dá diversas diretrizes de como viver na cultura do reino, estabelecendo a cultura. Porque nós vemos aqui que ele fala para a gente não se contaminar com o mal, não sentar nas rodas dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a gente tem que ver que Salmos 1 é realmente aquilo que nós devemos seguir, porque isso é a palavra do Senhor. Então, como eu falei agora aqui, porque seria importante, mas como a gente
pode viver isso? Quais seriam os passos práticos para a gente viver isso? Então eu vou começar aqui com o primeiro passo, né? Seria a nossa base aqui para a gente começar. O primeiro passo é que nós devemos ter raízes, estar enraizados na palavra do Senhor. O primeiro passo é esse, nós devemos nos aprofundar em buscar a presença do Senhor e na sua palavra. E nela a gente deve meditar dia e noite, assim como diz no próprio capítulo, no versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós devemos ser como essa árvore que está fincada em Deus e meditando dia e noite, querendo se aprofundar mais e mais, para que nós possamos se aprofundar e assim nós vamos nos desenvolvendo. Então nós não devemos somente viver de aparências, às vezes a gente está indo no culto e tal, isso é muito legal, muito importante a gente estar em comunhão, mas não podemos viver somente para isso, nós temos que nos aprofundar no livro, nas escrituras, no relacionamento com o Senhor, como diz lá em Mateus 6,6, que é um versículo muito conhecido, que fala, para entrar no seu quarto, busca o Pai que está no secreto, e o Pai que está no secreto vos recompensará. Isso tem que ser primordial em nossas vidas. Buscar a presença do Senhor tem que ser primordial em nossas vidas. Quanto mais nós buscamos a presença, mais nós nos aprofundamos, mais nós nos enraizamos nesse solo, que é o coração de Deus. Nós devemos nos enraizar nisso e viver uma vida plena em Cristo. Porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, Ele sabe muito bem como nos nutrir. Então, se a gente está ali se aprofundando na presença dEle, se enraizando no solo, que seria o coração dele, ele vai nos nutrir com aquilo que a gente mais precisa. Mas muitas das vezes a gente acaba nos distraindo. E isso tem nos pegado muito, principalmente nossa geração que tem contato com redes sociais, com computador. A gente às vezes perde muito tempo nisso. Não que isso seja pecaminoso, nada disso, até porque eu sou líder da mídia aqui e eu não posso falar mal disso, né? Então a gente tem que entender que isso é muito importante, é muito construtivo para o reino de Deus, isso é claro, mas nós não podemos perder tempo nisso, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, não podemos nos distrair, porque eu vi isso muito claro em minha vida. Durante esses meses eu estava observando que eu estava muito desanimado, muito cansado, e só aumentando o tempo que eu estava no celular, só aumentando o tempo que eu estava lá no Reels, vendo os vídeos, mandando um vídeo pro Marquinhos, dando risada. Isso era muito bom na minha mente, só que isso estava me contaminando. Porque eu estava ficando somente desanimado, perdendo tempo. E nós, como cristãos, não podemos perder tempo. Porque nosso tempo é curto aqui na Terra. E aqui na Terra é o único lugar que a gente pode espalhar o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Então a gente não pode perder tempo com coisas vãs. Na onde a gente está enraizando? Na onde a gente está colocando as nossas raízes? A gente tem que parar para pensar. O que está nos distraindo? Então, durante esses dias, eu parei para pensar e vi que realmente estava me distraindo muito o Instagram. E desde o começo do mês, né, 3 dias atrás, eu tirei o Instagram e não tô mais consumindo, não tô mais perdendo tempo ali. E isso tá me fazendo um bem tremendo. Parece que esses 3 dias foram um mês, de tão produtivo que eu fui nesses 3 dias. Então a gente tem que perceber na onde a gente está gastando o nosso tempo, na onde a gente está onde nós estamos nos aprofundando, na onde a gente está criando, onde a gente está criando as nossas raízes. Porque isso não pode nos paralisar, porque quanto mais a gente se distrai, mais a gente perde tempo. Isso é fato. E Deus deve ser a nossa prioridade. Isso a gente tem que entender. Como diz lá em Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, quando a gente coloca as nossas raízes nesse solo frutífero, mais a gente é abençoado. Não que a gente faz isso para ser abençoado, mas isso vai nos trazendo vida, vai nos edificando, vai nos transformando. Então, nós devemos priorizar o nosso tempo com o Senhor. Então, em vez da gente estar lá perdendo nosso tempo no Netflix ou na nossa televisão, vendo novela ou coisas do tipo, nós devemos buscar a presença. Coloca no YouTube, coloca uma pregação, abra a sua Bíblia, leia a palavra do Senhor, consuma isso, porque isso vai renovando a nossa mente. Como diz lá em Romanos, quanto mais a gente lê a palavra, menos a gente se conforma com esse mundo e mais a gente vai se transformando, vai se renovando a nossa mente. Isso gera uma metanoia e a partir do momento que a gente já está vivendo somente para Cristo e não está pensando em mais nada, e dessa maneira que um servo de Deus, um filho de Deus deve viver. Porque quanto mais a gente se coloca as nossas raízes nesse solo,
mas a gente entende a nossa real identidade. A nossa real identidade é de filho amado de Deus. Então nós não podemos perder tempo nessa terra. Nós devemos criar relacionamento, porque uma coisa que eu aprendi durante esse tempo é que Deus, desde Gênesis até Apocalipse, o plano de Deus é relacionar com os teus filhos, é se relacionar com os teus filhos. Se tem algo que queima no coração do Senhor, é quando os filhos se relacionam com Ele. Então nós não podemos perder isso de vista, nós temos que investir nisso, investir no relacionamento com o nosso Pai. Porque, que nem eu falei, as raízes, isso é criar raízes. Então, uma árvore que não tem suas raízes firmadas no solo, isso pode, porventura, cair. A árvore vai cair. Porque se ela não tem suas raízes firmadas, se é uma árvore que vai crescer, ela vai cair. Então, como a gente viu na figueira aqui, ela é uma árvore que pode chegar a 15 metros. Imagina, 15 metros de altura. Isso é muito grande. Então, se a gente quer crescer em relacionamento com Deus, se a gente quer crescer, quer se tornar homens e mulheres de Deus, nós devemos criar nossas raízes no Senhor. Nós devemos extrair o máximo que nós pudermos do Senhor. Nós temos que nos alimentar dele, nós temos que nos nutrir dele. Assim como a árvore plantada junto ao ribeiro, ela é nutrida pelas águas, ela é suprida por essas águas. E nós vemos o porquê dessa importância. No segundo passo, o passo 2 que eu deixei aqui, é frutificar. Uma árvore que não frutifica, ela é cortada e jogada no fogo, assim como diz Jesus. Então nós não podemos perder tempo achando que nós estamos vindo aqui na igreja, nós vamos aprender, nós vamos estar aqui e tal, beleza, legal, domingo, quinta. Isso não é o que Deus tem pra gente. Deus tem pra gente de domingo a domingo, Ele tem uma nova revelação, Ele tem algo precioso a nos ensinar. Então nós não podemos perder tempo com isso. Temos que focar na presença do Senhor. Isso é o que mais importa, a presença do Senhor, porque nós seremos bem-aventurados nisso. Assim como diz a palavra, nós não perderemos tempo ouvindo as vozes enganosas do mundo. Nós estaremos frutificando. E como seria frutificar? Se estamos fundamentados em Deus, vamos frutificar, pois Ele está nos nutrindo. Nossos frutos não seria somente para nós, porque uma árvore que produz frutos, ela não gera frutos para ela mesma comer. Ela gera os frutos para as aves, para os outros animais comerem e serem nutridos. E isso vai gerando vida. Isso faz o ecossistema. E é muito lindo a gente parar para pensar nisso, porque o nosso Deus Criador, Ele fez tudo. Ele fez os céus e a terra. Então, como diz Jesus, né? Ele fala pra gente olhar as aves do campo, olhar as flores do campo. Podemos ver isso. Por quê? Por que ele fala pra gente ver isso? Porque ali tem muitos ensinamentos que a gente pode aprender. Olha só, com uma árvore a gente já está aprendendo tantas e tantas coisas. Então a gente tem que fazer aquilo que Deus está nos ordenando fazer. Porque quando Jesus fala, olhai, ele está falando no imperativo. Isso é assim, a gente tem que olhar, a gente tem que parar para refletir, a gente tem que ver o que está acontecendo ali. A natureza, ela manifesta a glória de Deus. Assim como dizem em Salmos mesmo, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Nós temos que parar, muitas vezes, daquilo que a gente está fazendo. Se a gente não está fazendo sentido mais nas nossas vidas, a gente tem que parar. Olhar para o céu, falar, Deus, fala comigo. Com certeza, Ele vai falar através daquilo que Ele criou. Ele vai falar com você. Ele tem diversos ensinamentos para falar no seu coração, te edificar. Então, se a gente parar para pensar que a natureza, ela fala muito com a gente. Então, nós temos que pensar que Deus criou os céus e a terra e Ele está nos ensinando a partir disso. Então, como uma árvore, nós devemos frutificar. Então, como podemos manifestar os nossos frutos? Eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia lá em Gálatas 5, do verso 22 ao 23. Lá fala sobre os frutos do Espírito. Creio que boa parte já sabe muito bem quais são, mas eu gostaria de ler porque isso vai enraizar em nossos corações. Já que estamos falando sobre enraizar na palavra, nada mais justo do que trazermos versículos e aprender sobre a palavra. Gálatas 5, do 22 ao 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, nós temos que entender que isso é o fruto do Espírito. E isso tem que ser manifesto em nossas vidas. Então, nós temos que
na verdade, nós devemos manifestar isso para as outras pessoas. Isso não é somente dentro da igreja. Não tem por que a gente só manifestar isso dentro da igreja, sendo que outras vidas precisam do amor de Jesus. Então, que nem eu falei, a árvore ela frutifica para as outras pessoas serem alimentadas. Então, através do fruto do Espírito, aqui o amor, a alegria. Então, a gente é crente, não é porque a gente é crente que a gente tem que ser chato. A gente tem que ser uma pessoa legal, a gente tem que ter o amor, a gente tem que ter a alegria, ser uma pessoa alta astral, levando a verdade de Deus ali para as pessoas. Então, nós temos que entender que Deus ele conta conosco para levar uma vida extraordinária no nosso ordinário. Os frutos aqui do Espírito, a gente pode aprender muito com eles. Sobre o amor, sobre a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Nós temos que ser pacientes com os nossos irmãos. Nós temos que ser pacientes com as pessoas, com os nossos amigos de trabalho, tem que ser paciente com o seu professor, tem que ser paciente com o seu colega, com o seu chefe, que muitas vezes você tá querendo ali só promoção, você tá querendo alguma coisa assim. Você tem que ser paciente, você tem que entender que Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então você tem que ser paciente. Isso é o manifestar do fruto do Espírito. Então, e outra coisa também, aqui ó, mansidão, né, sobre paciência e o domínio próprio. O domínio próprio vai nos levar a viver a vida em abundância. Porque como eu falei, em relação às distrações, nós só venceremos as distrações se nós tivermos domínio próprio. Como está na palavra, isso é o manifestar da presença do Senhor em nós. Isso é o manifestar de que Deus está nos nutrindo. Nós temos domínio próprio, então nós não perdemos mais tempo no nosso Instagram, nós não perdemos mais tempo vendo séries que não nos edificam, nós não perdemos mais tempo, porque nós temos domínio próprio. Nós entendemos que nós precisamos do Senhor, porque o relacionamento com o Senhor não é sobre sentimento. Isso não rege o relacionamento com o Senhor. O que rege o relacionamento com o Senhor é a nossa disciplina. É o nosso entender que nós devemos priorizar a presença do Senhor. E nós fazendo isso, nós vamos viver a vida em abundância. Nós vamos ver a plenitude. Nós vamos manifestar o fruto do Espírito. E o domínio próprio nos leva a isso. Então nós temos que entender que nós temos que dominar as nossas vontades, os nossos desejos. Nós temos que dominar tudo isso. Porque se nós formos seguir os nossos desejos, as nossas vontades, por muitas das vezes, isso vai acabar nos levando ao pecado. E o pecado não nos gera vida, nos gera morte. O salário do pecado é a morte. Então, temos que entender isso. Isso é algo que Deus está falando muito ao meu coração, essa mensagem. Que nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que focar em Deus. Nós temos que fincar as nossas raízes no Senhor. E o domínio próprio vai nos levar a isso. O domínio próprio é uma forma de mostrar os frutos daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Porque, como eu falei, o alimento, ele gera vida. Então, quando você está alimentando as outras pessoas com o seu viver, a sua forma de viver já vai chamar a atenção das pessoas. Nossa, aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa faz tudo certinho. Por que ele faz isso? Porque eu tenho Cristo dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo me guiando em todos os momentos. E aí é a sua oportunidade de apresentar a Ele, aquele que nos deu a vida, que é Jesus Cristo. Então, nós devemos alimentar essas outras pessoas, porque nossas vidas devem apontar para Cristo em todas as áreas. Então, no nosso serviço, deve apontar para Cristo. Com a excelência, nós devemos apontar para Cristo com a excelência do nosso serviço. Nós devemos apontar para Cristo com a excelência nos nossos estudos. Nós devemos apontar para Cristo com a excelência, muitas das vezes fazendo as nossas tarefas em casa. Isso é algo que minha mãe deve estar muito orgulhosa vendo isso agora. Porque muitas das vezes a gente deixa a desejar. Mas isso também é o manifestar do reino de Deus. Na nossa casa, honrando os nossos pais, isso é manifestar o reino de Deus. Não somente nas coisas sobrenaturais, mas no ordinário. Na nossa vida, nossa vida no dia a dia. Então nós temos que focar nisso, nós temos que focar em Deus. Focar em apontar a Cristo em todas as áreas, porque a nossa vida é um sacrifício vivo para Deus. Com todas as nossas atitudes, nós adoramos a Deus. Por muitas vezes, a gente vem no culto e parece que o culto não está indo bem, a gente não está conseguindo se conectar, o Cadu não está tocando tão bem, às vezes a gente está ali meio que se perdendo no culto, nos distraindo. Por que será? Por muitas vezes isso é o reflexo da nossa semana. Você buscou a Deus na sua semana? Isso é para nós, não somente para você, mas é para nós. Será que nós buscamos a Deus na nossa semana? Será que nós
determinamos um tempo para orar? Será que nós determinamos um tempo para ler a Bíblia? Isso vai impactar a nossa semana e vai impactar o culto também. Então, se a gente quer ver uma igreja fortalecida, uma igreja frutífera, nós temos que ser esse alguém que vai lá e ler a Bíblia, buscar a presença e ter essa disciplina, não só esperar dos nossos pastores, dos nossos líderes. Não, a gente tem que fazer isso de primeira. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos perder tempo com outras coisas. Nós temos que buscar a presença, nós temos que nos relacionar com a presença do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus abundante. Então, se nós entramos nisso no nosso dia a dia, se nós buscamos a presença, se nós lemos a palavra, nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo alimentados por isso e vamos alcançar cada vez mais aquilo que Deus tem para nós, o plano perfeito e inicial para nós. Então, não perca tempo. É isso se é algo que você não pode esquecer nessa mensagem, é que você não deve perder seu tempo com coisas vãs. Você deve aplicar o seu tempo e enraizar a sua vida em Deus. Através das suas raízes, isso vai gerando fruto. Isso vai frutificando em sua vida. E a partir disso, você, além de manifestar o reino dos céus da forma ordinária, da forma no dia a dia, com seu serviço, com seu trabalho, com seus estudos, você também vai manifestar o reino de Deus através do sobrenatural. Você vai manifestar o reino de Deus trazendo cura para aqueles que precisam. Você vai manifestar o reino de Deus trazendo revelação de Deus. Então, isso é o reino de Deus. Nós temos que nos enraizar na palavra, nós temos que nos enraizar na presença do Senhor, para que nós possamos estar sensíveis para aquilo que Ele pode fazer no dia a dia. Porque Ele pode pode usar as nossas vidas de várias formas. E mesmo às vezes a gente não estando na presença, Ele nos usa. Isso é fato. Ele usou até uma mula para falar com o profeta. Ele pode nos usar. Mas nós temos que estar sensíveis para que nós possamos passar aquilo que Deus realmente quer para aquelas pessoas. Então não podemos perder tempo com outras coisas, porque nós vamos cada vez mais e mais fechando os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar a presença de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que nós possamos manifestar o reino dos céus aqui na terra. Uma coisa muito interessante que está lá em Marcos 16, do verso 17 ao 18, que fala assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Isso, e se impuserem a mão sobre o enfermo, ele será curado. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Isso é manifestar o reino de Deus. A criação, ela está ansiando por isso. As criaturas que Deus criou estão ansiando por isso. Quando nós tomamos o nosso lugar, de fato, de filhos de Deus, nós podemos falar assim para o monte: se mova para lá, e ele vai se mover, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Nós temos essa fé em Deus, e isso vai transformando essa realidade, vai transformando o mundo, e nós vamos fazendo com que esse mundo aqui seja um lugar da habitação de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira, nós também temos que amar. Nós não podemos ser religiosos, nós não podemos nos prender aos padrões religiosos. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que manifestar o fruto do Espírito amando essas pessoas. Porque se Deus é tão importante para nós, nós identificamos que nós precisamos ser nutridos por Ele. Nós necessitamos que precisamos ser alimentados pela sua palavra. Senão nós não temos vida. Por que nós deixamos o nosso irmão lá fora, sem vida? Nós não podemos mais olhar para o nosso irmão com um olhar de julgamento. Nós temos que olhar para ele com um olhar de mansidão, de amor, de paixão. Nós temos que entender que aquela vida é preciosa para Deus. Deus ama aquela pessoa e eu também tenho que amar aquela pessoa. Porque se Deus, com toda a sua perfeição, ama aquelas pessoas que estão pecaminosas ali, estão perdidas no pecado, estão no reino das trevas, porque nós não, tão pecadores, nós não vamos amar eles. Nós temos que entender isso. Nós temos que amar. O primeiro mandamento é amar. Nós temos que amar. Nós temos que entender que Jesus amou ela. Eu tenho que amar ela. Eu tenho que ter o olhar de Jesus. Eu tenho que olhar com olhos de amor. E isso é o manifestar de Deus em nossas vidas. Isso é o fruto de Deus em nossas vidas. Nós temos que entender isso. Não podemos perder tempo. Nós temos que entender que nós devemos correr atrás daquelas pessoas que estão perdidas ali. Então, se você entendeu essa mensagem, sábado tem a grande comissão, um evangelismo top que vai acontecer aqui na Igreja Batista Menorá.
Então cola com a gente também, porque isso é o manifestar do reino de Deus. Isso é mostrar o fruto de Deus em nossas vidas. Sabe? A gente não pode mais olhar para aquelas pessoas com um olhar religioso, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para estabelecer a cultura de Deus aqui na terra. E a cultura do reino é maravilhosa. Lá não tem choro, não tem ranger de dentes. Lá tem a paz que excede todo entendimento. Então nós temos que levar essa paz para esse mundo. A paz que esse mundo tanto precisa está em Deus, está em nós. Então nós somos o canal, nós somos instrumentos na mão de Deus para levar essa paz. Então nós não podemos perder tempo. E em Mateus 5, no verso 13 até o 16, fala como nós entendemos que somos chamados. Como a gente tem que agir, na verdade. A gente tem que entender que a gente foi chamado para isso. Ó, olha só. Presta muita atenção nisso. Mateus 5, do verso 13 ao 16. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe será restaurado o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo do cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês dentre os outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Gente, isso tem que queimar nos nossos corações. Essas palavras têm que queimar nos nossos ossos. Nós não podemos mais perder tempo e não levar essa verdade. Os nossos ossos têm que queimar para falar do evangelho, para falar da verdade de Deus, para levar a cultura do reino, para estabelecer a cultura dos céus. Nós temos que manifestar o reino dos céus aqui na terra. Isso é frutificar. Quando nós estamos fincados no solo de Deus, nós estamos sendo alimentados por Ele. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo fortalecidos por Deus, através da sua palavra, através da sua presença. Nós aprendemos ali no primeiro passo, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ler a palavra, nós temos que jejuar, nós temos que buscar de todo o nosso coração, porque aí nós vamos entendendo aquilo que Deus tem para essa terra. Nós vamos entendendo o que Deus tem para nós. Nós vamos entendendo que somos filhos amados de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que refletir essa imagem e semelhança de Deus para todos aqueles que ainda não entenderam, aqueles que ainda estão no reino das trevas. Nós temos que ser esses percussores, nós temos que ser esses intercessores que levam o amigo a Deus. Nós temos que ser essas pessoas. Nós não podemos mais olhar para aquelas pessoas na rua, muitas vezes usando droga, às vezes se perdendo. Nós não podemos mais olhar com olhar de julgamento, nós não podemos mais passar e deixa ali, tudo bem, essa é a vida que ele escolheu. Não. Nós temos que olhar e falar, Deus ama aquela pessoa, eu tenho que levar o evangelho para aquela pessoa, para nossas famílias, nós temos que levar o evangelho para a nossa família. Por mais que você não veja saída, por mais que você fale, não, essa pessoa não tem jeito, nós temos que entender que aquela pessoa tem jeito, nós temos que buscar isso em oração, nós temos que orar, nós temos que buscar isso e entender que Deus tem um plano perfeito para todos nós. Não é só para mim, não é só para você, é para todos. Nós temos que entender que nós estamos levando a verdade de Deus para aquelas pessoas que precisam. Então, se a gente está frutificando, está levando a verdade, nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Porque, como eu falei, nós não vamos fazer isso no céu. No céu a gente vai só aproveitar com Deus, nós vamos estar ali trabalhando com Deus, nós vamos estar ali aproveitando da presença do nosso Pai. A gente tanto ansiou por isso. A gente vai estar ali curtindo a presença do Senhor. E os frutos a gente tem que frutificar aqui na terra. Nós temos que salvar vidas, nós temos que salvar aqui na terra. Curar os enfermos, nós só vamos poder curar os enfermos aqui na terra. Porque no céu não há doença, não há dor, não há sofrimento. Então, para que mais Jesus está falando aqui? É somente para a gente usar aqui na terra. Então nós não podemos mais olhar com um olhar somente lá no céu, com um olhar escapista. Não, nós temos que olhar que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Vou até parafrasear o pastor Sandro. Nós não estamos. O reino de Deus não é somente um destino, mas é uma realidade para essa terra.
mas é uma realidade para a nossa vida. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, o reino dos céus é chegado, então nós temos que frutificar, nós temos que levar isso às outras pessoas, para que as outras pessoas possam ser alimentadas e elas frutificarem, e elas enraizarem no solo de Deus e serem alimentadas, como diz lá em Salmos 1. Nós devemos ser como árvores plantadas junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Então, se a gente está ali, nós estamos enraizados em Deus, nós estamos sendo alimentados, nós vamos frutificar, nós vamos prosperar, nós vamos ser bem sucedidos em tudo que nós vamos fazer. Porque com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos mais ficar com esse milindrismo, meu Deus, eu não consigo, não dá certo, minha vida não dá certo. Não, nós estamos em Deus. E nossa vida vai dar certo, porque a gente já venceu, nós já temos a salvação, Jesus morreu na cruz por nós. Nós estamos vivendo uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena em Cristo. Então, esse é o fruto que a sociedade precisa. Esse é o fruto que a criação de Deus precisa. Precisa ver, as pessoas precisam ver Deus em nós. Não somente o nosso falar, mas o nosso viver. O nosso viver tem que apontar para Cristo. Isso é frutificar. Porque, como eu falei, uma árvore que não frutifica será lançada ao fogo, assim como Jesus falou na palavra. Então nós temos que entender que nós somos chamados para ser uma árvore que frutifica. Nós somos chamados para ser os filhos que levam a manifestação do reino dos céus para todos aqueles que precisam. Nós somos aqueles que Deus conta, os trabalhadores para essa colheita. Essa colheita será muito grande, então nós precisamos de trabalhadores. Nós não podemos cessar de trabalhar. E isso Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz por nós, para que Ele possa viver em nós. Nós não vivemos mais, nós não temos mais nossa vida. Nossa vida pertence a Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, já era, irmão. Jesus vive em você. Jesus que vive a partir da sua vida. Então, tudo que você faz tem que apontar para Cristo. O seu vizinho tem que conhecer Jesus a partir de você. Óbvio, cada pessoa vai ser diferente, mas a gente tem que ser aqueles que vai falar pelo menos do nome de Jesus, que vai mostrar com o nosso viver, com as nossas atitudes. Nós não podemos ser aquele vizinho chato que implica com tudo. Nós temos que ser crentes que sabem no seu papel de filhos. E filhos se relacionam. Então nós temos que se relacionar com as pessoas. Não somente com Deus, mas com as pessoas. Porque somente aí as pessoas vão ver os frutos. Você consegue me entender? Isso é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que levar vida para aqueles que precisam. Então, nós temos essa vida em abundância. Então, as pessoas que estão ao nosso redor também precisam dessa vida em abundância. E quando nós falamos dessa vida em abundância, isso é apontar para aquele que virá. Isso é anunciar a próxima estação, que é o terceiro passo. O terceiro passo é anuncie a próxima estação. E qual é a próxima estação? A volta de Cristo. Nós, como cristãos, devemos apontar para a volta de Cristo. Com todas as nossas atitudes, nós temos que apontar para a volta de Cristo. Jesus está voltando. Isso não é um jargão, isso não é uma fala só. Isso é uma verdade. Jesus está voltando para nos buscar e nós reinaremos com Ele. Mas como nós vamos reinar com Ele se nós não conhecemos Ele? Nós temos que nos relacionarmos com Deus e com as pessoas, mas nós temos que buscar a presença, nós temos que ler a palavra para poder apontar a próxima estação, para poder reinar com Deus. Porque na própria palavra fala que muitos, no dia que Jesus voltar, vai falar: Senhor, eu profetizei em seu nome, eu libertei as pessoas, eu curei os enfermos. E Deus vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É isso que você quer ouvir naquele dia, irmãos? E eu não quero. Então, você tem que entender que para viver uma vida com Deus, você tem que se relacionar com Deus. Você tem que amar Ele acima de todas as coisas. Isso é o relacionamento. Isso é buscar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa disso. Porque você tem que conhecer o seu Pai. Você tem que conhecer aquilo que você está querendo mostrar para as pessoas. Porque como se você vai mostrar para o seu amigo que Deus é bom se você não conhece Deus? Você só escuta falar dele. Você tem que manifestar a glória de Deus. Porque toda a terra se encherá da glória do Senhor. A terra está cheia da glória do Senhor. Você tem que mostrar isso para as outras pessoas. Você tem que apontar
que Cristo está voltando, ele reinará, ele virá para nos libertar, ele já venceu o maligno, com ele somos mais do que vencedores. Isso é o papel de todo cristão, apontar a volta de Cristo, apontar que Cristo virá, apontar que viveremos uma vida eterna ao lado de Deus, e não mais viveremos no reino das trevas, onde há choro e ranger de dentes. Não, nós não viveremos mais isso, nós aceitamos Jesus. Então, você também precisa mostrar isso para as pessoas ao seu redor, com o seu viver. Então, como essa árvore, a gente não pode viver como os ímpios. Nós devemos ser cristãos cheios da presença, que leva a presença aos ímpios. E a partir desse encontro com a presença, as pessoas são transformadas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, e somente através da verdade as pessoas são libertas. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que carregar a verdade. A verdade é a luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés. Nós temos que apresentar a luz. Nós somos sal e luz, como já falamos aqui. Nós somos sal e luz, e nós temos que apontar que Cristo está voltando, que as pessoas precisam se arrepender, que nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque nós não merecemos isso, mas pela graça nós fomos salvos, e nós precisamos nos arrepender diariamente, e as pessoas precisam conhecer esse arrependimento, elas precisam entender o que estão fazendo, porque por muitas vezes elas estão vivendo a sua vida e não sabem que estão vivendo errado, elas estão no reino das trevas, estão no tempo da ignorância, e nós como luz, nós como já conhecemos a Cristo, nós temos que apresentar isso a elas. Nós temos que apontar a próxima estação. Assim como as árvores apontam a próxima estação. Quando você olha para a árvore, você consegue ver. Eu acho que virá o inverno, eu acho que virá a primavera. Quando ela começa a frutificar, começa a florescer, a gente sabe, virá a primavera. Então, se nós conseguimos ver isso nas árvores, nós também temos que discernir o tempo. E Jesus virá. Jesus está voltando. E isso tem que queimar os nossos corações. E se nós queremos tanto conhecer Jesus, queremos tanto viver uma vida com Jesus, nós podemos apressar isso. Nós podemos apressar isso. Trazendo vidas para Cristo. Vidas para Cristo. Porque quando toda a terra conhecer e falar do nome de Jesus, aí sim ele virá. Então todos precisam conhecer. Todas as línguas e nações precisam conhecer para que Jesus venha. Jesus está esperando. Jesus está contando com você para isso. Então vamos apressar a volta de Cristo, vamos espalhar o reino de Deus, vamos espalhar o evangelho, vamos trazer a cultura dos céus para a terra, porque Jesus conta conosco para isso, para estabelecer a cultura. Como ele diz lá no evangelho de Mateus, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Você vê que ele fala aqui? Guardar todas as coisas que tenho ordenado a você, ensinando a guardar. Então, se nós já entendemos que nós temos que buscar a presença para viver uma vida em abundância, agora, nós não só mais temos que buscar isso, nós temos que ensinar as pessoas a buscar isso. Porque esse é o nosso papel aqui na Terra, estabelecer o reino. Nós temos que pegar a Bíblia, entender a Bíblia para poder trazer a verdade para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam ser libertas, para que as outras pessoas possam ser salvas. Então, a partir desse momento, nós entendemos que nós não podemos viver mais uma vida rasa, uma vida que não frutifica, uma árvore que tem raízes pequenas. Não, nós temos que aprofundar as nossas raízes, nós temos que se aprofundar em Deus, nos encher de Deus, que as águas que passam nesse ribeiro vai nos encher. E a água nada mais é do que Deus, é a presença de Deus. Jesus fala que ele é a água da vida, ele gera vida. Então já não temos mais fome e sede, porque essa água nos alimenta, essa água nos nutre, essa água nos enche. Então nós entendemos isso, que nós precisamos enraizar no solo que é Deus. Então nós temos que viver uma vida para Deus, cheios da presença do Senhor, frutificando, levando esse alimento para as pessoas, ensinando e apontando para a próxima estação. As pessoas precisam conhecer a Deus. As pessoas estão sedentas para conhecer a Deus, e nós temos que ser essa árvore que frutifica e leva essas verdades para os ímpios, para que eles venham ser justos. Nós precisamos de Deus para sermos santificados. Nós precisamos de Deus para sermos santificados, porque nós só vivemos uma vida santa a partir do Espírito Santo, a partir de Deus, a partir de Jesus que morreu na cruz e nos lavou com o sangue do Cordeiro.
Então, nós temos que apresentar isso para as outras pessoas. Isso é urgente. Isso é algo que deve queimar nos nossos corações. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais nos distrair. Nós temos que buscar a presença e levar essa presença para aqueles que precisam. Nós temos que servir, nós temos que estar preocupados em expandir o reino dos céus. E algo curioso sobre essa árvore é que ela, além de frutificar, além de se enraizar muito bem no solo, ela também se expande. Você pode ver as raízes dela se expandindo. Então, esse é o papel da igreja. Nós temos que expandir. Essa é a palavra do nosso ano, surpresa e expansão. Nós temos que entender que Deus sempre vai nos surpreender e nós temos que se comprometer com isso e expandir o corpo de Deus. Nós temos que expandir o corpo de Cristo. Nós temos que trazer vidas para Cristo. Isso é expansão. É levar vida àqueles que precisam. É levar cura para aqueles que precisam de cura. É libertar aqueles que estão aprisionados. Muitas pessoas precisam disso. E nós não podemos mais sentar nas nossas cadeiras, virmos ao culto e sentar aqui e achar que isso está normal. Não, nós temos que nos aprofundar. Isso, Deus falou muito no meu coração, irmãos, sobre essa palavra. Não é porque eu estou vindo aqui falando aqui que eu estou isento, não. Isso está queimando no meu coração. Eu preciso buscar mais, eu preciso intensificar, eu preciso ser intencional. Nós temos que ser intencional em buscar a presença do Senhor, nós temos que ser intencional em nos enraizarmos na presença do Senhor. Não podemos mais perder tempo. Isso tem que estar realmente nos nossos corações. Não podemos mais perder tempo, não podemos mais nos distrair, porque Deus conta conosco. A colheita é grande. E os trabalhadores somos nós. Nós temos que entender o nosso papel. Nós estamos aqui para servir. Deus nos criou para servir. Ele criou Adão no Éden para trabalhar. Nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que viver uma vida de serviço a Deus. Nós temos que gastar a nossa vida servindo para Deus. Esse é o nosso DNA. Deus nos criou a imagem e semelhança. Deus está em todo tempo Deus está ali. Isso não quer dizer que nós temos que ser ativistas ou algo do tipo de vir somente servindo na igreja, servir. Não. Nós temos que nos relacionarmos com o Senhor. Isso é buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Isso é servir a Deus. Nós buscando a presença, nos enchendo dela e nós levando isso para aqueles que precisam. Então, muitas das vezes, a gente nos pega realmente cabisbaixo, sabe? Eu creio que muitas pessoas nessa live podem estar nessa situação. Talvez você esteja cabisbaixo, você esteja triste, sentindo vazio, sem nada no seu coração até, sentindo fraco. Irmãos, nós temos que nos aprofundarmos as nossas raízes. Às vezes a gente está até criando raízes, só que no solo errado, gastando o nosso tempo com o que não precisa. Então, nessa noite, é uma noite de entendermos qual solo nós temos que nos aprofundarmos. Essa é a noite em que nós entendemos que nós temos que nos aprofundarmos, nós temos que criar raízes naquele que nos deu a vida, que é Deus. Então, muitas vezes você vai se sentir triste, cabisbaixo. Pode estar até se sentindo nesse momento. Mas hoje, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te dar um novo ânimo. Deus quer que você se aproxime dele. Porque esse é o chamado para nós. Vivermos uma vida de relacionamento com o Pai, onde os sinais e maravilhas são manifestos através do nosso viver. E assim pessoas são transformadas pelo poder de Jesus. E a gente começa a viver uma vida junto às águas de Deus. Onde a paz reina. Onde é tudo muito tranquilo. Quando a gente vê um rio, isso nos passa tranquilidade. A gente vê aquelas águas passando assim devagarzinho. A gente vê, nossa, isso é muito legal. Então nós temos que viver fluindo nessas águas. Sentindo a paz, sentindo o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo nos mover. Porque a vida com Deus é uma vida dinâmica, uma vida onde Deus fala aos nossos corações, a gente leva a verdade de Deus, Deus fala aos nossos corações, a gente cura as pessoas, Deus fala aos nossos corações, a gente fecha um negócio dos séculos. É assim, Deus age no nosso natural. Nós temos que estabelecer o sobrenatural no natural. É para isso que Deus nos chamou. E talvez você esteja aí, pensando, eu quero viver essa vida. Eu não consigo mais, as minhas forças não conseguem mais. E realmente, pelas nossas forças, nós nunca vamos conseguir. Então nós precisamos estar nutridos em Deus. E Deus nessa noite
te chama para vir para Ele, para trazer as suas raízes e plantar no solo dele. E aí Ele vai te nutrindo, vai trazendo vida para você. Então pode ser que você esteja nessa situação, você ainda não aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Hoje é uma noite de você aceitar o Senhor Jesus como suficiente Salvador. Ele morreu na cruz por você para que você tenha a vida em abundância. Então, caso você esteja aí na live assistindo, deixe um comentário, chama a gente no WhatsApp, entra nas nossas redes sociais, na página do Instagram. Pode mandar lá, a gente vai estar lá para trazer essa verdade para você. Ou você se distanciou por algum motivo da presença do Senhor. Você até entende essas palavras. Eu trouxe aqui alguns versículos que são bem conhecidos, você até se lembra desses versículos. Mas por alguma situação você se afastou dos caminhos do Senhor. E nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para te acolher. Porque Deus é um Deus relacional. E nós estamos aqui para que você tenha esse relacionamento com Deus. Nós estamos aqui para trazer você mais próximo de Deus. Então pode também nos chamar nas redes sociais, pode chamar pelos comentários do Instagram, pelo nosso WhatsApp da igreja. Nós estamos aqui para que você possa se encontrar com Deus. Esse é o nosso papel, trazer a realidade dos céus aqui para a terra. Então, caso você esteja nessa situação, pode deixar um comentário. E também você, irmão, que às vezes está aqui na igreja, assim como eu, estamos aqui na igreja, servindo, vindo aos domingos e tudo mais, está sendo legal, estamos até servindo na casa do Senhor, mas por algum motivo a gente acaba perdendo o foco, acaba se perdendo nas distrações desse mundo. Essa noite que Deus nos chama para nos aprofundar nele, para nós criarmos raízes nele. Então, eu queria orar por você que muitas vezes já desistiu, mesmo estando aqui na igreja, mas já desistiu porque acha que não tem mais como, não desistiu até mesmo da sua família, desistiu da sua casa, porque você se sente fraco, se sente vazio. Não, Deus te chama como forte, Deus quer te fazer forte. Diga ao fraco, eu sou forte, assim diz na palavra do Senhor. E nessa noite ele diz que você é forte, você estando nele, você se fortalece. Então vamos orar sobre essa palavra, vamos orar para que Deus invada cada lar aí com a presença dele e transforme cada ambiente ali. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, o Senhor está em cada lar, o Senhor está visitando cada pessoa que está conectada ou virá a se conectar nesse vídeo. Pai, que o Senhor possa visitar, Pai, o coração dessas pessoas, que essas pessoas possam criar raízes no Senhor, Pai. Que essas pessoas possam viver uma vida em abundância, Pai, onde é levado a sério, Pai, a presença do Senhor, onde a presença do Senhor é mais importante do que tudo. Pai, visita cada coração com o teu amor, Pai, batiza com o teu amor, Pai, que o Senhor possa estar inundando cada lar com a tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Que o Senhor seja esse solo frutífero, onde as pessoas possam criar raízes, onde as pessoas possam se fortalecer em Ti, que essas pessoas possam entender que somente em Ti, Pai. Visita, Pai, cada coração, Pai, visita o aflito, visita, Pai, aqueles que precisam da Tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço porque eu sei, Pai, que através da Tua palavra, a vida, a libertação, a cura, a salvação, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, e também oramos, Pai, por aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como suficiente Salvador. Pai, fortaleça o coração dessa pessoa, que essa pessoa possa ser impactada, Pai, pelo Teu amor, possa ser impactada pela Tua presença agora. Visita, Pai, essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Declaro, Pai, a Tua presença ali, e essa pessoa se encontrando com o Senhor. Deu uma experiência maravilhosa, Pai. Deu uma primeira experiência maravilhosa, Pai. E aqueles que já Te conheceram e porventura se distanciaram, que eles possam se achegar a Ti, Pai. Que o Teu amor possa abraçá-los nessa noite. Que o Teu amor possa encontrá-los nessa noite, Pai. E no nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor fez grandes coisas através dessa palavra. Obrigado por ter ministrado o meu coração em primeiro lugar, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas a fazer através das Tuas verdades. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, por poder fazer parte do corpo de Cristo. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. E agora vamos transicionar para a parte dos dízimos e das ofertas. Vai estar passando aqui na tela os nossos dados bancários, nossa chave Pix. Então fique na liberdade para ofertar e dizimar na casa do Senhor. E vamos orar nesse momento pelas as ofertas. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por cada coração, Pai, por cada vida, Pai, que está
ofertando, Pai, em tua casa, dizimando em tua casa, Pai. Que o Senhor continue, Pai, a prosperar para essas pessoas e que eles possam multiplicar 100 vezes mais de tudo aquilo, Pai, que eles estão semeando, Pai, em tua casa, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada vida e por cada semente, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego para aqueles que necessitam e que o Senhor possa continuar provendo para todos nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esse culto, por tudo que o Senhor fez aqui hoje e que essa palavra possa continuar germinando em nossos corações. Te louvo e te agradeço e que a paz que excede todo entendimento esteja sobre cada vida, Pai, em cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana.